dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, esse tempo tão precioso de celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida, e também de compartilhar da Palavra de Deus, tempo de oração, tempo de devoção. E nós estamos lendo a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e a leitura bíblica de hoje vai do capítulo 4, 1 até o capítulo 5, verso 3, mas a nossa reflexão está no verso 4 do capítulo 4, que diz assim: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Desde o momento que nós tomamos a decisão de receber a Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós começamos a viver uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. No entanto, nós não podemos nos esquecer de que continuamos residindo neste corpo. E este corpo, ele tem tendências que continuam, de alguma maneira, levando-nos ao pecado. Nós não podemos nos esquecer que a carne nunca deixa de ser carne. Ainda que nós tomemos todo o cuidado, a carne continua sendo carne sempre. Por isso, Paulo diz assim: cada um deve aprender a controlar. E a questão do controle aqui tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com a nossa concupiscência. Controle aqui tem a ver com as nossas inclinações. E o contexto desse verso de número 4 são os apetites sexuais. Diz a palavra de Deus que nós devemos nos manter afastados do pecado sexual. E ainda que muita gente não goste de tocar nesse assunto, mas o fato é que a sexualidade tem sido um problema na vida de muitas pessoas. Há muita gente que tem se deixado levar pelos apetites sexuais e ainda que sabendo que eles são pecaminosos, porque toda atividade sexual que acontece antes do casamento ou fora do casamento, toda atividade sexual que acontece nesses dois ambientes que sejam fora do casamento, constitui-se em pecado. Por isso, a palavra de Deus nos diz que nós devemos controlar o nosso corpo para que possamos viver em santidade e honra. Olha só, as duas palavras que o apóstolo Paulo utiliza para descrever o tipo de vida que nós devemos viver no nosso corpo. Ainda que estejamos morando residindo nesse corpo que tem tendências ao pecado, diz o apóstolo Paulo, se nós aprendemos a controlar os nossos apetites, os nossos desejos, nós vamos viver, sim, em santidade e honra. Mas um pouco mais adiante, no verso de número 8, o apóstolo Paulo faz uma advertência muito séria, porque ele diz o seguinte: quem desobedece a esta orientação, quem não segue estas regras, quem não consegue entender a necessidade de controlar os seus apetites, rejeita a Deus e a ação do seu Espírito Santo. É muito sério o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque toda a inclinação para o pecado é uma demonstração de rejeição à ação de Deus, de rejeição às manifestações do poder do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, a recomendação da palavra de Deus é: controle-se. Se você conhece as suas tendências, se você conhece os seus apetites, os seus desejos, são nessas áreas que você precisa tapar as brechas para que o pecado não venha tomar conta da sua vida. Porque se você abrir essas brechas, você vai estar rejeitando
a Deus que lhe dá o seu Espírito. Não é uma questão de ensinamentos humanos, diz a palavra de Deus. É uma questão de orientação divina para a minha e para a sua vida também. Por isso, mantenha a sua vida em santidade e honra, segundo a orientação da palavra de Deus. Que as paixões deste mundo não controlem a sua vida, mas você saiba controlar as paixões deste mundo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pelas instruções tão seguras da tua palavra. E nós queremos te louvar, ó Deus, porque receber estas instruções, acolher estas instruções no nosso coração, nos ajuda a manter a nossa vida no rumo da tua vontade. Livra-nos, ó Deus, das paixões deste mundo, das paixões da nossa própria carne, da nossa própria concupiscência, e ajuda-nos, ó Deus, porque o desejo do nosso coração é vivermos em santidade e honra, conforme diz a tua palavra. Ajuda-nos nisso e abençoa-nos nisso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?